Boa tarde a todos, que o amor e a paz do nosso Mestre continue nos nossos corações, hoje e sempre, né? Como vocês já viram, a Rosinha já falou do simpósio e o nosso tema hoje é conhecer para evoluir. Vocês lembram de uma propaganda de um energético que dizia dá asas? Quem nos dá asa é o conhecimento. Por que o conhecimento, gente? Vou falar aqui, ver se vocês concordam. A racionalidade pertence à natureza humana. Todos os homens trazem a possibilidade e a necessidade de conhecer, de buscar conhecimentos. Todos nós faremos essa jornada. Estamos, inclusive, encarnados para conhecer. Agora, à medida que conhecemos, desenvolvem-se e acrescentam-se em conteúdo. Os saberes desenvolvem modos de se relacionar com a realidade, de apropriar-se de seus elementos e intervir sobre ela. Ou seja, quanto maior conhecimento, mais fácil, mais tranquilo lidar com a realidade, com a vida. Concordam? Podemos dizer que conhecer é uma atividade mental por meio do qual o ser humano se apropria do mundo ao seu redor e que quanto mais conhecemos, mais pensamos, mais refletimos, mais analisamos as coisas, vamos reavaliando posturas, valores, vamos quebrando paradigmas, sabe aquelas coisas que a gente está aqui, que a gente nem sabe mais por que está fazendo, mas está, sabe, repetindo no piloto automático? Quando a gente começa a refletir, a reanalisar, a gente começa a perguntar, por que eu ainda estou fazendo isso, se eu já não comungo com essa ideia? Então, é o conhecimento que vai nos levando a essas novas conquistas, ok? Então, podemos também falar que com esses valores, com essas posturas, paulatinamente, nós vamos fazendo a nossa transformação moral? Então, gente, conhecer é um processo ativo de aprimoramento pessoal. Por isso, conhecer para evoluir. Ok? Vamos lá na apresentação? A ciência, a filosofia e a religião são as três formas clássicas de buscar conhecimento. E, coincidentemente, vocês conhecem alguma doutrina que tem esse tripé? A ciência, através do Einstein, ele nos diz: a mente que se abre para alguma coisa nova nunca mais será a mesma. A filosofia, através do Aristóteles, nos diz: o homem consiste em saber. E a religião, a nossa querida Joana de Ângeles, ela nos diz: quanto mais se adquire conhecimento, mais se ampliam os horizontes do saber e as indagações em torno do existir, do cosmos, da vida em si mesma. E nós, a doutrina espírita, o que é que o Kardec trabalhou? Quando nós falamos, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para vocês. Quando nós falamos doutrina espírita ou doutrina dos espíritos, porque o Kardec codificou a doutrina, mas quem passou tudo foram os espíritos. Concordam? Estão lembrados disso? Então, minha gente, na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Quer dizer, quanto mais conhecemos, maior a nossa responsabilidade, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Tá? O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal.
A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão no tempo. Vai trabalhando a moral, vai trabalhando a inteligência, e assim nós vamos existindo. E a doutrina espírita, como nós vimos ali atrás, através da ciência, da filosofia e da religião, o que ela nos diz? O tríplice aspecto da doutrina, né? Então, nós podemos ver que a ciência e a filosofia buscam o conhecimento. A ciência estuda, a filosofia esclarece, e nessa união do conhecimento nós vamos sublimando, vamos melhorando nosso senso moral, vamos fazendo essa transformação moral e chegamos à religião, ao aspecto religioso do espiritismo. Quando nós falamos a ciência, Kardec nos fala que a ciência espírita, ela trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal, ou seja, a relação entre os espíritos e os encarnados, né? No livro O que é o Espiritismo, ele nos diz que somente com a percepção e observação da fenomenologia das mesas girantes foi possível introduzir de forma sistemática a doutrina espírita e a filosofia. Né? Então, como ferramentas de compreensão e aprofundamento do pensamento dos espíritos. Kardec trabalhou tanto, foram meses e meses de pesquisa, né, questionando os espíritos, foram mais de 1.100 espíritas espalhados no mundo inteiro, com médiuns diferentes, fazendo a mesma pergunta, e as respostas, ele só acatava a resposta quando era unânime, quando a mesma resposta era dada em vários centros. Se uma destoasse, não tivesse ali a razão e o bom senso, não seria aceita. Então, o que é que nós queremos dizer? Que a ciência espírita, o Kardec foi tão criterioso que hoje em dia os estudiosos e muitos cientistas não espíritas afirmam que o Kardec utilizou o método científico na ciência espírita. Tá? Então, vem a comprovação de tudo que foi estudado, tudo que foi analisado. O Kardec não estava só arbitrando, não foram muitas pesquisas. Então, essa doutrina, ela tem a base na experiência, no mundo corpóreo, nas pesquisas que foram feitas, dadas todas as orientações pelos espíritos. E o que o Kardec viu? Que começou como um grande pedagogo, né? E o homem do seu mundo, era um homem do mundo, era um homem de bons, como o Leon Denis falou, que era o bom senso encarnado. Ele era muito criterioso. O que ele começou a perceber? Que esta relação, essas informações que os espíritos passavam, os espíritos, ali atrás tinha uma filosofia de vida, um fundo moral. Tá? E você vivendo, trabalhando esses ensinamentos, te ligava a Deus. Por isso que nós encontramos aqui, a ciência prática examina as relações que podemos estabelecer com os espíritos, estuda à luz da razão os fenômenos mediúnicos. A filosofia pensa, pergunta, reavalia e responde questionamentos íntimos e compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E a religião? Restaura o Evangelho de Jesus sem rotulagem humana de qualquer natureza, apenas pelo amor à sabedoria e pelo respeito absoluto a Deus e suas leis. Desta forma, religa a criatura, nós, ao Criador, Pai. Então, é a religiosidade, que não é uma religião com dogmas, uma religiosidade é um sentimento que nos leva ao Pai. Tá claro? Podemos continuar? Então, nós entendendo, trabalhando, acreditando, vendo, principalmente entendendo o Espiritismo como a síntese da nobre caminhada do ser humano em busca de sua natureza real,
Sua ciência é um instrumento eficaz que estimula o espírito à sua autodescoberta. Sua filosofia o conduz a reflexões profundas. E a sua religião, em espírito e verdade, revela-lhe a natureza divina de co-criador e partícipes do universo. Ou seja, nós, co-criador do Pai e partícipes do universo. Quando assim compreendido, premeia visões de vida, amplia horizontes, eleva sentimentos, faz fluir como as ondas suaves de um rio as virtudes latentes e desconhecidas do nosso mundo interior. Dessa forma, podemos dizer que a doutrina espírita contribui na evolução dos espíritos encarnados? Pensando assim? Sim, né? Mas para isso precisamos conhecer para evoluir. Ok? E a Astrid Sayegh, uma filósofa, e ela é espírita, ela tem esse livro, O Ser para Conhecer, Conhecer para Ser. Nós tiramos muita coisa desse livro. Tanto que vocês vão ver no final, a Astrid Sayegh, só coloco AS porque é do livro. Ela nos diz que o mais autêntico objeto de conhecimento do homem consiste em saber o que ele é em sua natureza interior, essencial e necessária, ou seja, no nosso ser espiritual. E a filosofia consiste justamente no pensar, no perceber este ser interior e espiritual em sua evolução, em sua temporalidade. Conhecer é relacionar-se consigo mesmo, não apenas por meio da reflexão, mas antes e principalmente nesta identidade com a essência divina. É trabalhar, é buscar essa essência divina que somos. Tá? O desafio do conhecimento é despertar esse ser moral para que ele empreenda sua autoconstrução. Conhecer é, pois, um ato de evolução. E a Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo, ele nos diz, porque não é tão fácil buscar esse conhecimento, trabalhar e entender, aceitar esta realidade que somos essência divina e que o outro também é. Né? E olha o que a Joana nos diz. Apesar das nossas naturais limitações, podemos sentir a presença sutil, constante, jamais ausente de Deus em nossas vidas. Um Deus que não se mostra, mas afirma-se mediante suas obras. Se quisermos entender um pouco da grandiosidade de Deus, procuremos entender e conhecer a nós mesmos, criados à sua imagem e semelhança. O conhecimento, a Dora Encontre, ela tem a faculdade do espírito, né? É uma pedagoga maravilhosa, e ela nos diz, o conhecimento devidamente guiado nos levará ao conhecimento da substância infinita da qual fazemos parte, Deus. E nos dará uma distinta noção das coisas em Deus e de nós mesmos em Deus. E aí, nós vamos o quê? Entender isto, e agora nós vamos caminhar para buscar esse conhecimento. Então, chegou o momento da soltura dos seres ungidos e iluminados que somos desde a criação, para nos situarmos na plenitude para a qual fomos criados. E a ciência, ela nos diz que toda a ciência, se você observar, não só a espírita, para conhecermos efetivamente, precisamos conhecer pela origem, pela gênese de alguma coisa. E o Kardec fez exatamente isso. Ele foi buscar a origem, a gênese de tudo isso que nós conhecemos. Claro, de nós, principalmente. E na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, tá? Nós encontramos a resposta que o Espírito da Verdade nos disse, falando da Trindade Criadora. Como o próprio nome já diz, Deus, Espírito e Matéria constituem deste triângulo, aqui está a origem de tudo que conhecemos e desconhecemos no mundo.
Quando nós falamos que aqui está a origem de tudo que conhecemos e desconhecemos, podemos dizer que nós também saímos daqui, dessa trindade? Nós também. E olha o que nós temos para vocês. A presença de Deus nessa trindade, quando nós lemos aqui, ó, Deus o Criador, Pai de todas as coisas. Estas três coisas são o princípio de tudo que existe. Tudo que existe no universo, como nós já acabamos de falar, que nós conhecemos e desconhecemos, sai daqui, dessa trindade, tá? Aí eu venho com uma colocação. A presença de Deus em todas as coisas, através das suas leis, e particularmente na consciência humana. Se nós saímos daqui, Deus está em nós. Hã? Aí, se nós saímos daqui, Deus está em nós, eu posso afirmar que as leis divinas também estão em nós, na nossa consciência. Como o próprio Espírito da Verdade nos diz, que a perfeição está em nós. Deus não é perfeito? Só que nós somos seres relativos. E o Pai é o Pai. E nós somos seres relativos. A justiça está em nós, o progresso, as virtudes, o bem como virtude, porém, principalmente, o amor. Nós somos amor, nós temos que trabalhar o amor, a caridade, como a própria doutrina nos diz. Então, gente, se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como nós encontramos no Livro dos Espíritos, pergunta 1. Lá no Livro dos Espíritos, pergunta 1 tem, que é Deus? O Espírito da Verdade nos diz. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, ou seja, é a causa de todas as coisas. Aí nós podemos dizer, a transcendência de Deus é a própria causa da sua imanência. O que é que nós queremos dizer com isso? Deus, como Criador, está presente na criação, através das suas leis, que representam ao mesmo tempo a ligação de todas as coisas ao seu poder e a possibilidade de elevação de todas as coisas à perfeição, a lei do progresso. Ou seja, o que significa isso? Que é que nós podemos claramente entender que Deus cria e permanece em sua obra. Não é aquele Deus que fez e saiu. Não, Deus continua aqui com a gente, nos ajudando, nos acompanhando, lidando por nós. Mas, o que é que nós podemos entender? Que nós estamos em Deus como Deus em nós. Vocês lembram na primeira carta aos Coríntios, que Paulo de Társio falou? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois então, gente, se um dia o procuramos nos templos de pedra, na construção humana, cabe-nos agora adorá-lo em espírito e verdade, no recinto sagrado do nosso coração. Não se pode espiritualizar os homens sem lhes dar a consciência da sua natureza espiritual. Não através de uma imposição dogmática, hoje inadequada e perigosa, que leva a maioria das pessoas à dúvida ou ao ceticismo, mas através da prova científica que nós temos com a ciência espírita. Ok? Então, podemos dizer, em Deus, hoje podemos afirmar agora, em Deus já somos, importa agora a consciência desta presença divinal. E nós, espíritos, somos destinados a revelar essa harmonia do ponto de vista moral, o qual já preexiste virtualmente em forma de leis imanentes em nosso ser espiritual. Ou seja, isso já existe em nós em forma de potência. Nós já somos isso. O que é que nós precisamos fazer? Atualizar essas potências. E como atualizamos? Vivendo, existindo, estando no mundo para aprender e não errar mais. O André Luiz nos diz, viemos para realizar o divino em nós. Está vendo como a doutrina vai convergindo cada dia mais? Isso aqui está na nossa cara, no nosso dia a dia. Só que chegou o momento da gente
trabalhar isso, entender e realmente incorporar isso aos nossos conhecimentos. Conhecer é despertar para o sentido espiritual da existência. E no desenvolver deste sentido, o espírito sente a glória de relembrar sua origem, a alegria insólita do reencontro com o Pai na unidade do espírito, adentrando assim o reino através da própria nobreza moral de sua interioridade. Neste reencontro, ilumina-se o santuário de seu interior. Sente-se impelido a revelar o Espírito Divino que consiste a verdade suprema do universo. Revela-se assim o destino do ser como sempre presente pela sua própria origem. Lembra daqui? Pela sua própria origem? Então, este destino já está em nós desde que saímos do Pai. O que é que nós vamos fazendo? Atualizando. Para isso, nós temos a eternidade para viver. E assim, espírito humano e o divino se encontram para celebrarem a perfeição final em que ambos se sabem unidos. O Jung, lembra do Jung, aquele psicólogo, psicoterapeuta, né? Ele foi um grande responsável ele que descobriu, fundou a psicologia analítica. O Jung nos diz: não podemos provar a você que Deus existe, mas meu trabalho provou empiricamente, através das experiências, que o padrão de Deus existe em cada homem e que este padrão é a maior energia transformadora de que a vida é capaz de dispor ao indivíduo. Encontre este padrão em você mesmo e a vida será transformada. Encontre essa essência, precisamos encontrar essa essência divina em nós. E aí, então, vivendo a essência divina que há em nós, fatalmente chegaremos à ética/moral. E aí vamos sublimar todas lidar a vida, lidar com todo de uma forma totalmente diferente, respeitando, amando o próximo. Ok? Então, a partir desse momento, não basta obedecer às leis do espírito de forma pensada. Importa, sim, a elas aderir de forma imediata, espontânea, vivenciá-las em espírito. Por quê? Porque elas já estão em nossa consciência. Na hora que você potencializa essa essência divina, você tende a trabalhar tudo de uma maneira muito mais suave. Tá? Neste momento, deixamos de ser apenas indivíduos moralizados pela razão para obedecermos aos mandamentos, ou seja, elevarmos-nos à grandeza da lei divina. Vivenciamos a religiosidade na unidade do Espírito divinal que nos habita. E assim podemos dizer: e Deus está assim. E Deus está assim em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário em que se encontra a divina centelha. Homens, aprendei a emergir em vós mesmos, a esquadrinhar os mais íntimos recônditos do vosso ser. Interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo de vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça, e é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que esta consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. Então, nós podemos concluir dizendo, voltando ao primeiro slide, quando você realmente conhece, fatalmente você chega à ética e à religiosidade, mas a religiosidade é uma religião enquanto conexão com o que existe de mais transcendente em nós. Essa íntima ligação com o Pai, que contribui para a elevação do espírito e se torna dinâmica. Então, a partir daí, conhecer para transcender
superar, ampliar, crescer e evoluir. E o Leon Denis nos diz: tu caminhas para as moradas eternas, para onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vós vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Boa semana a todos.